Oi pessoal, tudo bem? A gente vai falar nesse primeiro vídeo e de uma forma que a gente vai procurar que seja muito sucinta sobre os gestos e as posições litúrgicas previstas para o momento da Santa Missa. Então, a nossa referência aqui fundamental é o próprio missal, é o texto que todo mundo deveria conhecer e seguir para entender qual é a melhor forma de participar da missa. Hoje em dia o acesso é muito tranquilo, porque você pode encontrar facilmente na internet, inclusive baixar o PDF da introdução geral do missal romano lá. Tem tudo aquilo que é o essencial que a gente precisa saber. No missal, logo na sua instrução geral, tem um ponto que começa no número 20, que fala dos gestos e posições do corpo. E aqui já tem um essencial daquilo que a gente precisa saber. Preste atenção. Para obter a uniformidade nos gestos e posições do corpo, perceba, a expressão utilizada pelo missal é uniformidade. É preciso, segundo a instrução do missal, que haja uma unidade entre os membros que formam a Assembleia Celebrante. É preciso que os gestos e as posições dos corpos traduzam essa unidade que precisa existir, que é claro que essa exterioridade deve representar uma unidade que deve existir de sentimentos, de intenções, de motivações e, na base de tudo isso, a unidade que é princípio de toda a igreja. Se aquela assembleia é a igreja ali reunida, e de fato é, ela precisa expressar esse elemento essencial da igreja, que é a sua unidade. E isso deve se manifestar através dos gestos e das posições litúrgicas. Isso seria uma preocupação nossa na hora da celebração, de não ficar querendo ser diferente ou chamar a atenção, tudo aquilo que a gente puder favorecer para que haja unidade, ou a expressão que tem aqui, uniformidade de gestos, para expressar o caráter de unidade da igreja, melhor ainda. Então, continuando. Para obter a uniformidade nos gestos e posições do corpo, obedeçam os fiéis aos avisos dados durante a celebração, pelo diácono, pelo sacerdote ou por outro ministro. E aí que vai deixar claro quais são os momentos em que os fiéis devem ficar de pé. E diz assim: os fiéis permaneçam de pé do início do canto de entrada ou do momento em que o sacerdote se aproxima do altar, porque pode ser que o sacerdote se aproxime do altar sem que haja um canto, isso é possível. Então, assim que começar o canto de entrada, ou na ausência desse, a partir do momento que o sacerdote começa a se aproximar do altar, todos devem se levantar. Até a oração do dia, que também é chamada de oração da coleta. Terminada a oração da coleta, ou a oração do dia, aí todos se sentam. Também todos devem ficar de pé no canto do aleluia, então começa o aleluia, todos ficam de pé. Na quaresma, é claro que aqui tem que ser adaptado, o aleluia é trocado por um outro canto de aclamação, também serve a mesma coisa. Quando começa aquele canto de aclamação ao evangelho na quaresma, todos ficam de pé. Então, ao canto de aleluia, que é antes do evangelho, durante a proclamação do evangelho, não é? Aí termina a proclamação do evangelho, todo mundo se senta para a homilia e fica de pé de novo. Durante a profissão de fé, que é a oração do creio, que acontece nas missas do domingo e das solenidades, e também ficam de pé na oração universal, que a gente também chama de oração dos fiéis ou oração da Assembleia. Também todos ficam de pé da oração sobre as oferendas, que é quando o padre diz, orai, irmãos e irmãs e tal, ali, logo após a preparação das oferendas no altar, todo mundo fica de pé com essas palavras do sacerdote, e até o fim da missa, exceto nas seguintes partes, que a gente vai dizer agora. Então, todos devem ficar sentados durante a homilia, como a gente já falou, enquanto se preparam os dons ao ofertório, ou seja, enquanto o padre prepara o altar no momento das ofertas. Se for conveniente, todos ficam sentados enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Então, a posição que o missal prevê para a oração após a comunhão é sentado. Agora ele diz se for conveniente, porque às vezes você está numa missa campal, numa missa com muita gente, não tem onde sentar. Então é óbvio que se não é possível você sentar, você vai ter que ficar muito provavelmente de pé. O missal não proíbe que se faça essa oração de joelhos, mas a posição que ele menciona aqui é a posição
sentado. E aí termina, tudo que é sentado é isso aí que a gente falou, e depois ele complementa. Ajoelhem-se durante a consagração. Então, o momento da consagração, em que realmente o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo pela oração, pelas palavras do sacerdote. Então, nesse momento, todos devem se ajoelhar. Aí complementa o missal. A não ser que a falta de espaço, por exemplo, uma missa campal, ou o grande número de presentes ou outras causas razoáveis não o permitam. Então, por exemplo, se a pessoa está numa missa campal, por exemplo, numa praia, e a multidão é muito grande, por exemplo, numa Jornada Mundial da Juventude, que não dá para se ajoelhar, aí na hora da consagração, nesse caso você poderia ficar de pé. Ou não é uma missa campal, é dentro da igreja, mas a igreja naquele dia está superlotada, porque talvez seja uma missa da festa do padroeiro, alguma coisa assim, e não tem como você se ajoelhar, então você fica de pé. Ou, a partir de outras causas que não permitam, por exemplo, uma doença, se você tem problema nos joelhos, alguma coisa desse tipo, é óbvio que você não é obrigado a se ajoelhar, você fica de pé. Em outra parte do missal, indica que quando o sacerdote se ajoelha diante das espécies consagradas, logo após a consagração, os fiéis que estão de pé fazem uma profunda reverência com essa inclinação de tronco. Então, isso aqui são os gestos básicos. Daqui, a gente já pode tirar algumas consequências práticas. De acordo com o missal, por exemplo, o momento do ato penitencial está entre os momentos em que está previsto aqui ficar de pé, como o missal disse. Do início do canto de entrada ou do momento em que o sacerdote começa a se aproximar do altar até a oração do dia ou a oração da coleta, todos ficam de pé. Ou seja, isso inclui o ato penitencial, é o modo como o missal prevê. Percebam que também é previsto que a pessoa esteja de pé no momento do Cordeiro de Deus e também durante a oração eucarística, a não ser no momento da consagração. É isso que o missal prevê. Eu sei que tem pessoas que, muitas vezes com boas intenções, têm outras iniciativas, ou gostam de se ajoelhar, por exemplo, até o momento do Pai Nosso, ou no ato penitencial, ou no Cordeiro de Deus. É importante que a gente diga, não é assim que o missal prevê. E lembrem daquele princípio litúrgico que nós mencionamos, que está presente aqui no missal, que é o princípio da unidade, da uniformidade de gestos. Então é isso que o missal pede para a gente como vivência espiritual no momento da Santa Missa. A gente está falando aqui do rito ordinário da missa, conforme está prescrito depois do Vaticano II. Para o modo extraordinário, as rubricas são diferentes, mas a gente está se referindo aqui à missa que, para a grande maioria de nós, é aquela nossa missa que nós sempre participamos. Para a grande maioria de nós que estamos aqui e daqueles que estão assistindo o vídeo. Então é importante que se diga isso, olha, é uma coisa absurda, seria um pecado grave você se ajoelhar nesses momentos em que é previsto que você esteja de pé. Não, mas é importante que você saiba, você não está em unidade com aquilo que a igreja prevê para aquele momento. Por que se fica de pé, por exemplo, no momento da oração eucarística? Ali é o momento em que nós imitamos a posição da Virgem Maria diante da cruz. A gente deve lembrar, o próprio missal fala isso logo no começo da sua instrução. Dentro da Santa Missa nós celebramos o sacrifício de Cristo. E especialmente a consagração remete a isso. E nós somos convidados na Santa Missa a acompanhar o Cristo, que atualiza o seu sacrifício ali. Não é um outro sacrifício, é o mesmo de sempre, mas atualizado ali na Eucaristia, na posição da Virgem Maria, que é a posição de pé, que também imita a posição típica do sacerdote nas Sagradas Escrituras, que costuma oferecer o sacrifício em pé. A Assembleia não é o sacerdote ministerial, mas é também um povo sacerdotal. A linha escolhida pelo missal atual é essa linha, em que nós ficamos de pé, representando um povo sacerdotal que adota essa postura do sacerdote e que acompanha o sacrifício de Cristo, imitando a posição de Maria diante da cruz. Poderia ser diferente, isso aqui pode mudar futuramente, mas hoje é assim que é prescrito pelo missal, é assim que nós somos chamados a viver dentro desse princípio da unidade.
Espero que isso aí tenha ficado claro. Por enquanto é isso, a gente espera ter ajudado. Deus abençoe, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.